Vamos a mais um episódio de How to Get Away com a Annelise e seus alunos que fazem de tudo, menos cumprir as leis. Oi, gente, além da imagem, antes da gente ver ele salvando um cara que ia ser executado, se inscreva aqui no canal que tem mais sobre isso e outros assuntos também de filmes, séries, jogos. Gente, eu não sei nem por onde começar, porque esse episódio tem tantas coisas. Primeiro porque a gente vê meses depois que eles acabam cometendo um delito contra o Sam, acaba tirando a vida dele, então eles têm que decidir o que fazer. Estão ali dentro da casa, mas aparece um deles que não estava envolvido, queria o troféu de qualquer jeito. Esse é o troféu que faz com que muita gente brigue por ele. E nesse episódio a gente vê que é bastante. Só que eles não abrem a porta, por quê? Corpo sem vida ali. Então acaba isso. E no começo aparece a Annelise falando sobre habeas corpus e o que é sobre simplesmente você libertar alguém por conta de algo ilegal que estão fazendo dentro da prisão, ou se o flagrante não foi certo. São vários aí os motivos para que se façam habeas corpus. E justamente numa aula que não aparece o Woz, não está ali porque fica muito irritado com a professora por descobrir o marido dela que estava pegando a Lisa, que é a garota que acabou aí também perdendo a vida. Quem não sabe, vê os outros episódios que eu também comento um pouco sobre isso, e vê que ela está cobertando ele, mesmo que fosse um dos suspeitos, não dando a mínima pra Rebecca, que também é outra suspeita. Por isso ele fala, se você não fizer isso, eu vou entregar tudo pra polícia, você precisa achar a Rebecca. Então por isso que ele falta. E essa aula foi sobre habeas corpus porque, na verdade, o cliente em si, ele tem 2 semanas pra ser executado. Lá existe o corredor da morte, a pena de morte como execução, mas aqui não. Aqui no Brasil, a Lei Petra, a Constituição Federal, não aceita de jeito nenhum que isso exista. Ele não ser injustiçado, ela decide defender porque acha que tem caroço nesse sagu, e realmente tem. Por isso ela aí pega os seus 5 pupilos e fala, é isso, vocês têm que descobrir o que aconteceu, sei lá, eles têm que se virar, e não encontram nada até uma delas pegar e citar, olha, o juiz é teu pai, falou para o outro aluno, porque eles estavam aí pensando sobre uma, porque ele, na verdade, o cara que está sendo condenado, que é o David, ele tinha um álibi que era um cara que não foi ouvido por ninguém, não aceitaram ele para ir em julgamento, e ainda teve uma outra testemunha indo contra o David, por isso que eles condenaram. Isso é muito estranho. Você sabe o que aconteceu? Sabe de alguma coisa? Eu acho que ele não é tão certinho assim. Por causa disso, o filho desse juiz fica muito encucado, então vai procurar alguma prova, alguma coisa, falar pra eles que isso não tem cabimento, que o juiz sempre foi certinho a vida inteira, é federal, ação ilibada. Mas o que ele encontra é nada mais nada menos do que uma reunião que fala justamente sobre esse caso, um senador que aí já está no parlamento, que é muito bem sucedido, mas que, está por trás disso, que talvez um homem inocente vai ser condenado. Naquele mesmo verão, um mês após o veredito, você foi nomeado juiz federal. E além do mais, ele sabe que uma testemunha foi comprada pra mentir. E por isso eles decidem, mas qual delas? Tinham algumas, mas nada preparava pra eles por conta de um simples papel que tinha um timbre. Eu já vi esse logo antes. Eu o vi segurando a arma. Porque eles souberam que a professora mora num prédio que é dessa empresa. E ela recebeu esse imóvel depois que ela testemunhou. Ela ia ser despejada. Isso não aconteceu. O que eles acham é que ela recebeu isso em troca de um testemunho falso, porque tudo que ela falou foi decisivo para a sentença, que disse que viu o David com a arma ali, e por isso no julgamento, que é sim um Código de Processo Penal que tem júri por conta de ser um homicídio, está lá o David, eles, a advogado, promotor, e eles vão começar falando, resolvem interrogar a professora. Isso aconteceu porque seu pagamento foi o testemunho no julgamento de David e Ellen. E só para comentar que a ordem, primeiro, a acusação que fala aqui foi de uma maneira mais rápida, por isso não tem tudo sobre a casa. Ela disse que sim, recebeu, que ela ia ser despejada, não queria falar mais nada, e eles disseram, olha, eu quero
que chame o senador, porque ele está envolvido nisso. Propriedades Green Ash. Essa é a empresa de arte truco que passou a ser o senador. Na hora do senador, ela pega e diz: tá, eu sei que essa mulher faleceu bem quando ela fez uma lista das pessoas comentando que não queriam que fizesse esse prédio que é seu, está botando o cara pra ser executado. Paz, a Annelise fez tudo isso mesmo que o juiz tenha pedido pra parar. Admita que matou Trisha. Se disser mais uma palavra, não teria outra escolha a não ser jogá-la na cadeia. Tô com decoro, ela não respeitou o juiz. Então pode acontecer dela ser julgada pelo Código dos Advogados, Estatuto dos Advogados. E depois disso tudo, o juiz pega e fala: tudo que você falou são especulações, mas por causa disso eu vi que a condenação do David foi feita em especulação também, por conta de apenas uma testemunha que disse isso. Não teve aí material, não teve prova, só essa professora falando. E tudo isso que foi comentado fez com que não confiassem mais nela. Enraizado singularmente num depoimento de uma testemunha ocular em quem não confiamos mais. E por causa disso decidem que vão botar o David livre. Foi absolvido e não vai mais ser executado. O senhor é um homem livre. É muito bom isso, mas o que eu tenho em comentário, então, é do erro que teve no decorrer de todo esse processo. Porque se o juiz falou realmente que aí julgado como condenado por conta de apenas um testemunho de uma professora, é muito fraco, não tem prova nenhuma. Porque uma testemunha pode sim acabar mentindo. Tanto ela, se for provado que realmente ela fez isso, vai pegar falso testemunho do Código Penal, que dá uma certa pena, por não falar sobre prova material, sangue, algum DNA na unha dela, coisas assim, apontassem pro David. Foi correto de soltar ele, mas desde o começo já deveria ter, por falta de prova. Não sei como que foi o júri, eles deveriam então depois ter pedido alguma anulação por conta deles terem aceitado apenas testemunho. Talvez uma das provas menos válidas, porque uma pessoa pode acabar mentindo tão cabais e verdadeiras do que algo material, principalmente aí um exame, um laudo feito por um perito que é neutro, já condenaria ele muito mais. E assim acabou não tendo eles não infringindo tanto a lei como nos outros episódios, mas teve o caso aí do filho pegar o diário do pai sem a permissão dele. A gente soube no final que o juiz estava assim em conluio com o senador em troca de ter um cargo aí como juiz federal. Não foi citado, nem julgado, nem nada, por conta do filho fazer um acordo com a Elise, que é advogada, para não citar ele na hora. Isso em troca da prova que ele tinha. Pelo menos conseguiu aí resolver isso, essa injustiça. Então era isso que eu tinha que comentar sobre o caso. Não tem muito, até porque são coisas repetidas do que a gente viu anteriormente. Todo o julgamento é sobre Código de Processo Penal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do que foi comentado. E é isso. Muito obrigada mesmo por quem chegou até aqui. Beijos.